Hoje eu começo esta oração com uma convicção muito clara no coração. A vida pode mudar mais rápido do que parece. Existem momentos em que tudo parece travado, como se as portas não se abrissem, como se as respostas demorassem demais e como se cada dia trouxesse um novo desafio. Mas também existem momentos em que uma decisão, uma atitude ou uma intervenção de Deus muda completamente o rumo da história. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sente urgência. Não é apenas um desejo de mudança, é uma necessidade. Algo precisa acontecer. Uma solução precisa surgir. Uma resposta precisa chegar. Pode ser na área financeira, pode ser na vida profissional, pode ser em uma situação familiar, ou pode ser simplesmente um cansaço emocional que já dura tempo demais. Você tenta continuar forte, tenta manter a esperança, mas no fundo, existe uma sensação de que precisa de ajuda, e precisa rápido. O Salmo 70 é uma oração para esse tipo de momento. Ele não é uma oração longa. Não é uma oração cheia de palavras difíceis. É um clamor direto, urgente e sincero. É a oração de alguém que reconhece que precisa de socorro agora. E isso é importante entender. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. Há situações que fogem do nosso controle. Há problemas que exigem mais do que esforço humano. Há momentos em que precisamos de direção, clareza e força para continuar. E é nesses momentos que a fé se torna prática. Não é apenas acreditar, é agir com confiança, é continuar caminhando, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Talvez você tenha enfrentado frustrações recentes, talvez tenha feito planos que não deram certo, talvez tenha esperado por uma oportunidade que ainda não apareceu, talvez tenha trabalhado duro e mesmo assim não viu o resultado que esperava. Isso desgasta, isso cansa, isso desanima, mas também pode ser o ponto de virada. Porque quando a pessoa decide não desistir, quando decide buscar direção e agir com sabedoria, algo começa a se mover. E muitas vezes, essa mudança começa por dentro. Começa na mente, começa na atitude, começa na forma de enxergar a própria vida. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti com sinceridade. O Senhor conhece a minha história, conhece as minhas lutas, e sabe exatamente o que eu tenho enfrentado nos últimos dias. Nada do que está acontecendo na minha vida é desconhecido para Ti. O Senhor vê o esforço. O Senhor vê as tentativas. O Senhor vê o cansaço. E o Senhor também vê o desejo de mudança. Por isso, hoje eu não venho apenas pedir. Eu venho buscar direção. Eu venho buscar clareza. Eu venho buscar força para continuar. Porque existem decisões que precisam ser tomadas. Existem atitudes que precisam ser ajustadas. Existem caminhos que precisam ser escolhidos com sabedoria. Pai, ajuda-me a enxergar o que antes eu não percebia. Ajuda-me a reconhecer oportunidades que talvez estejam perto. Ajuda-me a evitar erros que possam atrasar o meu progresso. E dá-me coragem para fazer o que precisa ser feito. Porque eu entendo que transformação não acontece apenas por acaso. Ela acontece quando fé e ação caminham juntas. Talvez hoje você esteja esperando por uma resposta específica, uma ligação, uma oportunidade, uma solução financeira, uma mudança de situação, ou simplesmente um sinal de que as coisas vão melhorar. E essa espera pode gerar ansiedade, pode gerar insegurança, pode gerar medo do futuro. Mas hoje, esta oração é um convite para mudar a postura. Não é negar a dificuldade, não é fingir que está tudo bem. É decidir continuar, mesmo diante da incerteza. É manter a mente firme, mesmo quando o cenário ainda não mudou. É acreditar que cada passo dado com responsabilidade constrói um novo resultado. Senhor, fortalece a minha mente. Ajuda-me a manter o foco. Afasta pensamentos negativos que tentam me desanimar. E ensina-me a agir com disciplina, paciência e perseverança. Porque eu não quero apenas uma solução momentânea. Eu quero uma mudança verdadeira.
Uma mudança que traga estabilidade. Uma mudança que traga crescimento. Uma mudança que traga paz. Pai, se existe algo que precisa ser ajustado na minha vida, mostra com clareza. Se existe um hábito que precisa ser abandonado, dá-me força para mudar. Se existe uma oportunidade que precisa ser aproveitada, ajuda-me a reconhecer. E se existe um caminho melhor, conduz os meus passos. Porque eu sei que cada decisão tem consequência. Cada atitude constrói um resultado. E cada escolha define o rumo do futuro. Talvez você tenha sentido, nos últimos tempos, que está andando em círculos. Faz esforço, mas não vê avanço. Tenta mudar, mas acaba voltando para os mesmos problemas. Isso gera frustração, mas também revela algo importante. O ciclo pode ser quebrado. E muitas vezes, a quebra de um ciclo começa com uma nova mentalidade. Começa com uma nova postura. Começa com uma nova decisão. Hoje, esta oração marca um novo começo. Não é apenas um momento de palavras. É um momento de alinhamento. É um momento de decisão. É um momento de preparação para mudanças reais. Senhor, prepara o meu coração para viver um novo tempo. Prepara a minha mente para pensar de forma diferente. Prepara as minhas atitudes para construir resultados melhores. E dá-me sabedoria para reconhecer as oportunidades que surgirem. Porque eu acredito que mudanças podem acontecer rapidamente. Eu acredito que situações podem se transformar. Eu acredito que novos caminhos podem se abrir. E eu acredito que o meu destino pode ser redirecionado. Se você chegou até aqui, continue comigo. Na próxima parte, nós vamos declarar proteção contra atrasos, contra bloqueios e contra tudo aquilo que tenta impedir o seu progresso. E vamos fortalecer a confiança de que respostas podem surgir no momento certo. Agora que você chegou até aqui, é importante entender algo muito poderoso. Mudanças rápidas não acontecem apenas por sorte. Elas acontecem quando existe alinhamento entre fé, atitude e direção. Muitas pessoas esperam uma transformação, mas continuam presas aos mesmos pensamentos, aos mesmos hábitos e às mesmas decisões que criaram os problemas do passado. E isso gera um ciclo silencioso, um ciclo que se repete mês após mês, ano após ano. Mas hoje, nós estamos interrompendo esse ciclo. Hoje, esta oração não é apenas um pedido. É um posicionamento. É uma decisão de não continuar vivendo da mesma forma. O Salmo 70 é um clamor por intervenção imediata. Ele mostra que existem momentos em que a pessoa precisa agir com urgência, precisa buscar ajuda com sinceridade e precisa tomar uma decisão clara: continuar lutando ou desistir. E você está aqui porque decidiu continuar. Talvez existam situações na sua vida que parecem bloqueadas, projetos que não avançam, planos que não saem do papel, esforços que não geram resultado, ou oportunidades que parecem sempre escapar. Isso pode gerar a sensação de que algo está impedindo o progresso. Como se existisse um atraso constante, uma barreira invisível ou uma dificuldade que insiste em voltar. Mas hoje, nós vamos tratar isso com seriedade. Porque muitos bloqueios não são apenas externos. Eles são internos. São crenças limitantes. São medos silenciosos. São decisões adiadas. São hábitos que sabotam o próprio crescimento. Senhor, neste momento eu peço clareza para identificar aquilo que está me impedindo de avançar. Mostra com precisão onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar e onde eu preciso agir com mais responsabilidade. Porque eu entendo que crescimento exige disciplina, mudança exige atitude e resultado exige constância. Pai, se existe procrastinação na minha vida, ajuda-me a vencê-la. Se existe medo me paralisando, fortalece a minha coragem. Se existe desorganização atrasando o meu progresso, ensina-me a criar ordem. E se existe alguma decisão que precisa ser tomada, dá-me firmeza para agir. Porque muitas vezes o atraso não é falta de oportunidade.
é falta de decisão. Talvez você esteja esperando o momento perfeito, esperando ter mais segurança, esperando ter mais dinheiro, esperando ter mais apoio. Mas a verdade é que o momento perfeito raramente chega. O que muda a vida é a atitude tomada mesmo com medo, mesmo com dúvidas e mesmo com incerteza. É o primeiro passo, é a primeira ação, é a primeira mudança. Hoje, esta oração é um chamado para agir. Não agir impulsivamente, não agir sem pensar, mas agir com consciência, responsabilidade e determinação. Senhor, eu declaro neste momento que não quero mais viver preso ao passado. Eu não quero mais repetir erros antigos. Eu não quero mais carregar hábitos que atrasam o meu crescimento. Eu escolho evoluir. Eu escolho aprender. Eu escolho melhorar. Eu escolho construir uma vida diferente. Talvez existam pessoas que duvidaram de você. Talvez existam situações que fizeram você perder confiança. Talvez existam fracassos que deixaram marcas profundas. Mas fracasso não define destino. Erro não define futuro. Dificuldade não define identidade. O que define o futuro são as decisões tomadas a partir de hoje. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Uma nova decisão está sendo formada. Uma nova postura está sendo construída. Uma nova mentalidade está sendo fortalecida. Senhor, fortalece a minha disciplina. Ajuda-me a manter o foco mesmo quando surgir cansaço. Ajuda-me a continuar mesmo quando o resultado demorar. Ajuda-me a ser constante mesmo quando a motivação diminuir. Porque eu entendo que grandes mudanças são construídas com pequenas atitudes repetidas todos os dias. Pai, remove da minha vida tudo aquilo que atrasa o meu progresso. Afasta distrações, afasta confusão, afasta decisões precipitadas e protege a minha mente contra pensamentos negativos que tentam me desanimar, porque a mente é o campo onde as batalhas começam, e quem vence na mente, vence na vida. Talvez hoje você esteja enfrentando pressão, cobranças, responsabilidades, preocupações que parecem pesadas demais, mas existe algo que precisa ser lembrado. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Você precisa resolver uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. E quando essas pequenas decisões são tomadas com consistência, o resultado aparece. Senhor, ajuda-me a organizar a minha vida. Ajuda-me a priorizar o que realmente importa. Ajuda-me a usar melhor o meu tempo. Ajuda-me a cuidar melhor dos meus recursos. E ajuda-me a construir estabilidade. Porque eu não quero apenas sair de um problema. Eu quero construir uma base sólida. Uma base que sustente o meu futuro. Uma base que traga segurança. Uma base que traga tranquilidade. Uma base que traga paz. Hoje, eu declaro que estou pronto para mudanças. Pronto para aprender. Pronto para agir. Pronto para crescer. Pronto para viver uma nova fase. E eu acredito que, quando a pessoa muda por dentro, o ambiente ao redor começa a mudar também. Novas oportunidades surgem. Novas ideias aparecem. Novos caminhos se abrem. Porque a transformação começa invisível, mas logo se torna visível. Senhor, prepara o meu coração para reconhecer as oportunidades que surgirem. Prepara a minha mente para tomar decisões sábias. Prepara as minhas atitudes para construir resultados duradouros. E protege-me contra escolhas que possam atrasar o meu progresso. Porque eu sei que mudanças verdadeiras exigem responsabilidade. E eu estou disposto a fazer a minha parte. Se você chegou até aqui, permaneça comigo. Na próxima parte, nós vamos fazer uma declaração final de confiança, alinhamento e esperança. E encerrar esta oração com uma mensagem forte de recomeço, direção e transformação. Chegamos ao momento final desta oração. E talvez, ao longo dessas palavras, algo já tenha começado a mudar dentro de você. Talvez não seja algo visível ainda. Talvez o cenário externo ainda seja o mesmo.
Mas existe uma transformação silenciosa acontecendo quando a mente se fortalece e quando o coração volta a acreditar. Porque toda mudança verdadeira começa primeiro por dentro. Antes de uma porta se abrir, uma decisão precisa ser tomada. Antes de uma oportunidade surgir, uma postura precisa ser ajustada. Antes de um resultado aparecer, uma mentalidade precisa ser construída. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você não está apenas ouvindo uma oração. Você está se preparando para um novo ciclo. Um ciclo de mais clareza, um ciclo de mais disciplina, um ciclo de mais responsabilidade, um ciclo de mais resultados. Senhor, neste momento final, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda me preocupa, tudo aquilo que ainda gera insegurança, tudo aquilo que ainda parece incerto. Eu reconheço que existem situações que fogem do meu controle. Existem desafios que exigem paciência. Existem decisões que exigem coragem. Mas também reconheço que não estou sozinho nessa caminhada. Existe uma força que sustenta. Existe uma direção que guia. Existe uma sabedoria que orienta. Pai, ajuda-me a manter a calma mesmo quando os resultados demorarem. Ajuda-me a continuar firme mesmo quando surgirem dificuldades. Ajuda-me a confiar no processo, mesmo quando eu não enxergar o resultado imediato. Porque eu entendo que grandes mudanças são construídas passo a passo. E cada passo dado com responsabilidade constrói um futuro melhor. Talvez você esteja vivendo um momento decisivo da sua vida. Um momento em que precisa reorganizar prioridades. Um momento em que precisa assumir o controle da própria história. Um momento em que precisa fazer escolhas diferentes. E isso pode gerar medo, pode gerar dúvida, pode gerar insegurança, mas também pode gerar crescimento. Porque crescimento exige coragem, crescimento exige disciplina, crescimento exige persistência. Hoje, esta oração é um marco, um ponto de virada, um momento de alinhamento, um momento de compromisso consigo mesmo. Senhor, fortalece a minha perseverança. Ensina-me a continuar mesmo quando o caminho parecer difícil. Ensina-me a manter o foco mesmo quando surgirem distrações. Ensina-me a cuidar melhor das oportunidades que surgirem. Porque eu não quero apenas resolver um problema momentâneo. Eu quero construir uma vida estável, uma vida organizada, uma vida equilibrada, uma vida com direção. Pai, ajuda-me a desenvolver hábitos que sustentem o meu crescimento. Ajuda-me a usar melhor o meu tempo. Ajuda-me a administrar melhor os meus recursos. Ajuda-me a tomar decisões mais conscientes. Porque eu entendo que prosperidade não é apenas receber. Prosperidade é saber cuidar. Prosperidade é saber organizar. Prosperidade é saber manter. Talvez você tenha enfrentado dificuldades por muito tempo. Talvez tenha passado por perdas. Talvez tenha cometido erros. Talvez tenha se sentido atrasado em relação a outras pessoas. Mas existe uma verdade importante que precisa ser lembrada agora. O passado não define o seu destino. Os erros não definem o seu futuro. As dificuldades não definem o seu valor. O que define o seu futuro são as decisões que você toma a partir de hoje. E hoje é um novo começo. Hoje é um novo capítulo. Hoje é uma nova oportunidade. Senhor, renova a minha esperança, fortalece a minha confiança, aumenta a minha determinação e ajuda-me a seguir em frente com coragem e responsabilidade, porque eu acredito que mudanças podem acontecer, eu acredito que oportunidades podem surgir, eu acredito que novos caminhos podem se abrir e eu acredito que o meu destino pode ser transformado. Pai, protege a minha mente contra o desânimo. Protege o meu coração contra o medo. Protege as minhas decisões contra a impulsividade. E protege os meus passos contra erros que possam atrasar o meu progresso. Porque eu quero caminhar com sabedoria. Quero agir com consciência. Quero construir um futuro melhor. Hoje, eu assumo um compromisso. Um compromisso de continuar tentando.
Um compromisso de aprender com os erros. Um compromisso de agir com responsabilidade. Um compromisso de não desistir. E mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, eu escolho continuar. Porque persistência constrói vitória. Disciplina constrói estabilidade. Responsabilidade constrói segurança. E fé fortalece o caminho. Se você acompanhou esta oração até aqui, respire fundo agora. Sinta a calma voltando. Sinta a confiança crescendo. Sinta a esperança se renovando. Porque este não é o fim. Este é o começo. O começo de uma nova mentalidade. O começo de novas atitudes. O começo de novos resultados. E eu declaro com convicção: um novo ciclo está começando. Um ciclo de crescimento. Um ciclo de organização. Um ciclo de oportunidades. Um ciclo de estabilidade. Um ciclo de transformação. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu estou pronto para viver um novo ciclo. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé, sua disciplina e sua mentalidade todos os dias, permaneça neste canal. Porque aqui você encontrará palavras que encorajam, orientam e ajudam a construir uma vida mais forte, mais organizada e mais equilibrada. E lembre-se, mudanças podem começar em um dia, mas são mantidas por decisões tomadas todos os dias.